Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho. Hoje estarei aqui com vocês nas interações aí no chat, com as atividades da aula de hoje, que será uma aula sobre os aspectos físicos do continente africano, parte 1. Na tela para vocês e também para os professores que estão prestigiando a nossa aula aqui no Centro de Mídias, vai aparecer a habilidade que trabalharemos. Então, hoje, nós vamos trabalhar a habilidade do currículo: ler, interpretar e relacionar evidências espaciais em mapas temáticos sobre clima, precipitação e vegetação do continente africano, de modo a compreender as características dos biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos citados. O tema e o conteúdo da aula de hoje é a África no mundo global. E esse tema da nossa aula, que é Aspectos Físicos do Continente Africano, parte 1, será apresentado, claro, pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Tudo Antônio? bem, obrigado, professora Luíse. É um prazer imenso estar novamente com vocês aqui, aos alunos, professores do terceiro ano do ensino médio e a todos que irão acompanhar a mais uma aula do terceiro ano do ensino médio. Mas antes de começarmos a aula, nós vamos passar um vídeo super interessante. Prestem bastante atenção, porque muita gente não sabe disso. Inclusive o título do vídeo é O Saara Alimenta a Amazônia. Até eu tô curiosa, hein, professor Antônio, para saber esse vídeo aí. Então vamos ficar ligadinho? Já já a gente volta. Desert dust feeds Amazon forests. Presented by Science at NASA. The Sahara Desert is one of the least hospitable climates on Earth. Its barren plateaus, rocky peaks, and shifting sands envelop the northern third of Africa, which sees very little rain, vegetation, and life. Meanwhile, across the Atlantic Ocean thrives the world's largest rainforest. The lush, vibrant Amazon, located in northeast South America, supports a vast network of unparalleled ecological diversity. So what do these seemingly different climates have in common? They are intimately connected by a 10,000-mile-long intermittent atmospheric river of dust. Every year, intense Saharan winds send enormous clouds of dust on a transatlantic journey to the Amazon basin. This dust, much of it originating in an ancient lakebed in Chad, is rich in phosphorus. When it reaches the rainforest, the remains of long-dead organisms of the Sahara provide crucial nutrients to the rainforest's living flora. Phosphorus, which is essential to plant growth, is in short supply in the Amazon. Desert dust dumped into the forest every year helps to diminish this deficit. NASA researchers are studying this dusty link between Amazon and Sahara to understand how it operates and how it might be affected by climate change. We know that dust is very important in many complex ways, says Hung Bin Yu, an atmospheric scientist at the University of Maryland, who works at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. Dust affects climate, and at the same time, climate change will affect dust. As researchers, he adds, we ask ourselves two basic questions. How much dust is transported? And how does climate change affect the amount of dust that travels across the Atlantic? Data from NASA's Calypso satellite, launched in 2006, may provide the answers. For the first time, Calypso has quantified the amount of dust that makes the transcontinental voyage, and the numbers are impressive. Of the 182 million tons, or nearly 700,000 semi-trucks worth of dust that leave the Sahara each year, 27.7 million tons, or 15% of the total, are scattered over the Amazon basin. Calypso, short for Cloud Aerosol LiDAR and Infrared Pathfinder Satellite Observation, uses a laser range finder, or LiDAR, to scan Earth's atmosphere for the vertical distribution of dust and other aerosols. It regularly tracks the Sahara-Amazon dust plume. One of the things Calypso has revealed is the connection's variability, changing as much as 86% between 2007 and 2011. Why? The answer could lie in the Sahel, the long strip of semi-arid land on the southern border of the Sahara. Yu and his colleagues have found a possible connection between rainfall in the Sahel and the amount of dust transported over the Atlantic. When rainfall in the Sahel is higher,
the volume of dust is lower. The exact reason behind this correlation is unknown, but Yu has some ideas. It's possible that the increased rainfall could cause more vegetation to grow in the Sahel, thus leaving less sand exposed to powerful winds. Another possibility centers on the wind. The amount of rainfall is correlated with wind patterns that can sweep dust from the Sahara and the Sahel into the upper atmosphere, which is basically a superhighway to the Amazon. Thanks to Calypso's unprecedented 3D observations of atmospheric dust, scientists can begin to create models to predict how the dust may impact climate in the future, and how it nurtures the lush forests of South America today. Creatures of the Amazon, and perhaps around the globe, may want to consider sending the Sahara a thank you. Professora Luísa, a senhora já imaginou alguma vez na vida que a poeira, que viria uma poeira lá do Saara, na África, do outro lado do Atlântico, vem para o Brasil, passa todo o território do Brasil, chega na Amazônia e ajuda a floresta amazônica a crescer? Olha, minha cara aqui de impactada, eu estou impactada, eu não imaginava, professor Antônio, eu achei fantástico, né? Deu a entender ali que ainda a NASA está se aprofundando nesses estudos, mas é interessante para a gente ver como que a natureza é perfeita, né? A gente pode pensar que o deserto do Saara, por ser um deserto, é uma região inútil para o meio ambiente, mas a gente vê que tem uma importância muito grande esse tipo de geografia, esse tipo de relevo, de clima, né? Exatamente, é importante. Por isso que, quando eu coloquei esse vídeo, eu achei de suma importância, por ser uma curiosidade, né? Uma coisa aí que pouca gente conhece. Eu mesmo desconhecia disso aí, até me aprofundei no assunto, né? Que é um assunto bem interessante, né? Entre o Sahel e o deserto do Saara, favorecer tanto a região amazônica, levando fósforo, que é substancialmente necessário aí para o desenvolvimento da nossa floresta. Tudo bem? Vamos seguir então a aula aí com o mapa das zonas climáticas. Então vamos lá. Claramente nesse mapa, né, a gente observa que a boa parte da África está concentrada na zona intertropical, ou denominada também de zona tórrida. Então a gente vê que 80% do território africano está na região mais quente do planeta. Por isso, né, que nós temos essa questão aí do deserto do Saara, né, o deserto de Kalahari, também na África do Sul, né, é uma região extremamente árida, mas também tem regiões vegetativas, como por exemplo as savanas. Tá? Então é interessante retratar isso. E a gente vê a linha do Equador, né, praticamente corta, né, no centro da África. E claramente vê nas zonas climáticas que nós temos uma parte no norte, que é uma região temperada, e no sul também temos uma região temperada. É como eu falei numa aula anterior, né, professora? Se a gente pegar a África, dobrar no meio na linha do Equador, dá a impressão que tudo é parecido, né? É espelhado, né? Indo da linha do Equador para o norte, indo da linha do Equador para o sul. Parece que é um espelho, né? É muito curioso, bem interessante. Vamos ver aí o próximo mapa aí que também tem essa curiosidade do clima e das correntes marítimas. Então, a gente vê aí que nós temos climas, né, que são basicamente climas da parte tropical, né, que nós temos aí a região tropical, que é a boa parte aí do clima do continente africano, né, a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso país. Tem uma parte do clima equatorial, que é aí próximo da linha do Equador, mas também temos o semiárido, né, que tem a faixa do Sahel, e lá na parte, lá, principalmente próximo da região do Kalahari, que é um deserto, como tem o deserto do Saara, que é a parte desértica aí, né? Então, tanto no norte como no sul, nós temos os desertos, né? O deserto no norte é o Saara, o deserto do sul é o deserto de Kalahari. E também temos a região mediterrânea, né? No norte, né, onde está o mar Mediterrâneo, mas também temos o clima mediterrâneo no sul, na região da África do Sul. Então, basicamente, são 4 tipos, né, de climas que nós temos aí. O equatorial, o tropical, o desértico e o mediterrâneo, e aí a faixa, né, do semiárido, aí, que seria o quinto clima. As correntes marítimas, elas têm uma grande influência aí no clima da região do continente africano. Então vamos voltar lá no mapa e nós vamos observar que boa parte das correntes marítimas são quentes, né? A gente observa que as linhas aí rosa, né, e o vermelho são correntes quentes. Então a gente vê que ao redor da África o que mais tem são correntes quentes, o que faz, né, mais uma vez dizendo que a região aí é bastante quente,
Mas tem essa questão, a amplitude térmica na África, ela é grande, ela é alta, porque de dia faz muito calor, em boa parte da região africana, e à noite a temperatura cai bastante. Então, a amplitude térmica ela é bastante alta. Tem uma diferença muito grande entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. O interessante é que nessa projeção, quando é de dia, aí a temperatura tem uma amplitude maior. Mas quando é noite, aí a temperatura baixa. Principalmente nos desertos. Né? Você pode chegar a 50, 60 graus no deserto do Saara, né, de dia, como à noite você pode chegar a 2, 8 graus, até chegou até a 0 graus no inverno. Então tem essa relação aí na África, que é importante retratar de vocês, que já não acontece em outros continentes, tá? Só para vocês deixar aí bem claro para vocês. No próximo mapa a gente vê a variação da temperatura, né, o que acontece aí, massas de ar. Né? Antes vamos ver as massas de ar aí. O que a gente observa? As massas de ar ela não têm grande influência no continente africano. O que nós temos basicamente aí de massas de ar é a massa de ar tropical, que fica entre os trópicos, né? Então lá no trópico de Câncer você vai ter uma massa tropical, que é quente e seca, e você vai ter uma outra massa tropical, né, no trópico de Capricórnio no sul, né, que também é quente e seca. E na linha do Equador vai ter lá a massa equatorial. Tá? Então, ela é bem destacada, são massas que são quentes. Né? A única projeção de uma massa fria é uma massa que vem da Antártida, que só vai sofrer aí uma questão na região da África do Sul, bem ao sul. Mas boa parte das massas aí são massas quentes, tanto equatorial como as massas de ar tropical. Tanto é que na imagem do satélite a gente viu uma pequena incidência de massas de ar aí acontecendo aí na região da África, principalmente na região sul. Tudo bem? Então é só para retratar isso aí para vocês da questão da massa de ar, porque nas regiões do hemisfério norte, principalmente na Europa e na Ásia, as massas de ar têm influências maiores, principalmente por causa da continentalidade e da maritimidade que influencia muito nessas regiões. No próximo mapa, aí sim, aí nós vamos ver a temperatura. Só que aí eu trouxe 2 mapas. Esse mapa mostra do período de dezembro a fevereiro, por causa dessa questão que eu falei para vocês, né? Linha do Equador, né, praticamente cortando aí a África no meio, né? Então nós temos o hemisfério norte, que quando é dezembro e fevereiro é inverno. E no hemisfério sul, né, quando é nesse período, é verão. Então o que a gente observa? Que há uma incidência de temperaturas elevadas na região sul nesse período. Né? O foco vermelho lá mais forte é lá no deserto do Kalahari, lá na África do Sul. E temperaturas mais brandas, principalmente próximo do mar Mediterrâneo. A linha do Equador, obviamente, né, temperaturas quentes durante todo o ano, como acontece aqui no Brasil, né, que nós temos lá, principalmente na floresta amazônica, né, que chove todo dia e chove até várias vezes ao dia por causa dessa questão da linha do Equador. Isso acontece o ano todo. Né? Algumas regiões da Amazônia são de secas, mas são regiões pontuais, tudo bem? Agora, o outro mapa, que também mostra a temperatura, é o processo inverso. Nós estamos vendo aí de junho a agosto, aí já norte, né, o hemisfério norte é verão, então a incidência de calor está mais focado no deserto do Saara, e nós temos no sul o inverno, que aí as temperaturas são mais brandas. Como há uma proximidade da Antártida na região sul da África, então as temperaturas lá são mais baixas em relação ao hemisfério norte, porque lá nós temos o mar Mediterrâneo. Tudo bem? Então, só para retratar isso aí, porque quando é inverno no hemisfério sul, na África, as temperaturas são mais baixas, porque tem a influência da massa de ar polar que vem da região da Antártida, por causa da proximidade, como vocês viram aí na localização. Tudo bem? No outro mapa aqui nós vamos ver que também são 2, para retratar, né, os períodos dos anos da estação verão e inverno. Nós temos a África de precipitação. O que é? Quantidade de chuvas. Então, quando nós estamos em dezembro a fevereiro, o norte é inverno. Então, vejam que chuvas lá são escassas. E no verão, aí sim, né, tem lá uma quantidade no hemisfério sul
de uma quantidade até boa de chuvas. Não é tão abundante como, por exemplo, no Brasil, né, principalmente lá na região do norte, né, e na região lá mais próximo do centro-oeste, onde faz a faixa de transição. Então, as chuvas aí preponderantes é sempre na estação de verão no continente africano. Agora, quando a gente vai para o outro mapa, que inverte o processo, que é de julho a agosto, nós temos uma projeção de chuvas no hemisfério norte, que é verão, mais na região próxima da linha do Equador. Dá até para observar lá no Brasil que é a mesma coisa, né? Uma faixa, né? Uma linha aí de chuvas, né? Nessa mesma região, né? Que pega lá a região norte do Brasil. Já o sul, que é inverno, veja lá que está uma escassez de chuva, bem poucas chuvas, como acontece aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, né? A gente tem lá chuvas abundantes no verão, né? E quando é inverno, que nós estamos no inverno, logicamente tem períodos, né, dias aí que são exceções. Esse ano também está sendo uma exceção, está chovendo acima da média, mas isso é uma questão sazonal, né? Alguns falam que é mudança climática, outros falam que é questões sazonais. Aí a gente deixa para os cientistas, Os para os meteorológicos. meteorologistas, né? Aqui a gente é professor de geografia, professor de história, a gente só passa as informações, né? E também se prepara para essas mudanças, porque hoje, por exemplo, está exigindo um outro figurino nosso aqui, está bem frio, né? Exatamente. No dia de hoje. Hoje está temperaturas 10 graus, né? Então, 10 graus aí, diretor? Tá 10 graus hoje? 10 graus, tá vendo? 10 graus. Eu senti aí na pele. Tá? Indo para 9, o diretor acabou de falar. Então, se prepare aí. Provavelmente à noite, né, diretor? Você acha que mais ou menos vai ser quanto? 5 graus. O diretor aqui falou que vai ser 5 graus. Então, se prepare aí. Prepare o cobertor. 2 cobertores. Tá? Vamos lá para o Lago Vitória? O Lago Vitória é um dos maiores lagos do planeta e um dos principais lagos da África. Veja aí, né, uma foto de satélite, a dimensão aí desse lago. Tá? É uma das nascentes aí, principalmente do Rio Nilo, né? Tem que lembrar que o Rio Nilo aí é um dos maiores do planeta. Eu não vou entrar em detalhes do Rio Nilo, né, nessa questão de ser maior, né, do que o Rio Amazonas, porque tem pesquisas aí que dizem que o Rio Amazonas é maior, né, em extensão do que o Rio Nilo. Tá? Então tem uma discussão aí. Mas o Lago Vitória está localizado aí no coração dos grandes lagos africanos. Tá? São diversos lagos, né? Ele é cortado pela linha do Equador, tá? Não dá para observar aí, mas depois vai ter outro mapa que vocês vão observar. Né? Tem estados limítrofes, né? Os países como o Quênia, que vai ter também no outro mapa, Uganda, né? Ele tem uma dimensão bastante, né, proporcional às dimensões da relação importante que ele tem lá, né? Ele tem uma grande depressão. Essa depressão ela foi feita pelos movimentos tectônicos na região da África. Isso é importante retratar, porque ela faz parte aí também do Vale do Rift, que é aquela parte que está cortando a África em duas partes, né? O chifre da África pode se separar aí da região da África. Ele foi formado mais ou menos há 4 milhões de anos. Tá? Então, um dos lagos aí é um lago, um dos maiores lagos do planeta. Tá? Isso que é importante retratar para vocês. Tá? E ele tem uma suma importância na questão hidrográfica desse país aí, que a gente sabe que tem problemas aí de escassez em algumas regiões aí. Tudo bem? Outro mapa aí mostra aí o Lago Vitória também, né? Que ele tem que mostra aí a região e mostra os países, que é importante retratar aí a localização dele. Né? Ele tem mais ou menos aí em torno de 69 mil quilômetros quadrados. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele é mais ou menos do tamanho da Irlanda. Né? É o maior lago do continente africano. Tá? Ele é o segundo maior lago doce do mundo. Ele só perde para o lago lá da Sibéria, chama Baikal. Né? E ele tem mais ou menos de intensidade de água em torno de 2.760 quilômetros cúbicos de água. Nossa, é muito grande. Realmente é uma coisa impressionante. Essas linhas em vermelho no mapa, professor, indicam as placas ou não? Não, aí mostra os limites dos países. Ah, entendi. Tá? Os limites dos países, as linhas que estão cortando aí em azul, são os rios que nascem aí no Lago Vitória. Ah, que interessante. Já que a gente está vendo o mapa e analisando, é justamente o que vocês vão fazer agora com a nossa atividade, tá? Então, vai aparecer um mapa aí, vocês vão analisar e responder para nós, observando o mapa
em qual zona climática o continente africano está mais concentrado? Então, nós temos uma legenda aí no mapa para ajudá-los. Um minutinho, né, professor? Em um minutinho a gente volta. Voltamos. Obrigada, estudantes que colocaram aqui as contribuições do chat. E a grande maioria, professor Antônio, eu vou destacar aqui alguns nomes, como o Marcos Vinícius, o Marcelinho, Matheus, Janaína, Guilherme, Luiz Felipe, todos eles apontaram que essa área aí, que mostra ao continente africano, que ele está basicamente concentrado no clima intertropical, nessa zona climática intertropical. Perfeito, é isso aí mesmo, né? Dá para perceber, é bem nítido no mapa, né? A gente, né, passou isso para vocês, a zona intertropical, que também alguns aí chamam de zona tórrida, né? Então temos aí basicamente a zona intertropical e a zona temperada, né? Porque não tem aí a questão das zonas polares, né? Passando aí pela região da África. Agora, no próximo mapa, a gente vai falar sobre os recursos hídricos, né, que é de suma importância para um continente como a África, porque até questões até de guerras civis aí sendo projetadas por uma questão hídrica. A gente observa claramente no mapa, né, regiões com uma grande quantidade de águas, né, com recursos hídricos abundantes, mas também temos áreas aí com poucos recursos hídricos. Principalmente, eu destaco a região da África do Norte, que são países, né, que têm lá a sua influência na questão petrolífera, né? Importante retratar isso aí, como acontece no Oriente Médio, né? Então, tem essa questão da relação da água versus o petróleo. Então, tem países que têm recursos hídricos bem baixos, mas que tem uma grande quantidade de petróleo, que muitas vezes troca água por petróleo na mesma projeção. Então, vamos voltar lá para o mapa. Nós vamos ter países que, principalmente na região central e na região sul, com uma grande quantidade de recursos hídricos, mas que são países pobres. Então, tem essa relação dessa necessidade de trocar recursos até por petróleo, porque a África, que está na região norte, tem uma pequena quantidade aí de água, né? Ou seja, eles têm a questão do petróleo, mas em contrapartida, falta de água. Isso acontece muito nessa região aí da África do Norte, por causa até da questão aí geológica, desse processo que acontece nessa região aí, tudo bem? Então, países têm grande quantidade de água e outros países não, diferentemente acontece em outros continentes. Vamos ver a porção egípcia do rio Nilo, tá? Que é um dos rios mais importantes do planeta, né? Lembrando que tem uma velha frase, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Se não fosse o Nilo, não existiria o Egito, né? Mas a gente pode pontuar também que os egípcios, professor Antônio, inclusive é uma grande polêmica da história, que se os egípcios não soubessem aproveitar o ciclo das chuvas, das cheias e da baixa do rio Nilo, talvez essa grande potência que é esse rio não seria o suficiente. Nós vimos ali no mapa ali da questão das chuvas, né, que existe um período que é de dezembro a fevereiro, que não tem chuva, né? Só de julho a agosto que as chuvas começam. E era de julho a agosto que os egípcios faziam toda a sua organização para represar o máximo
máximo de água possível, aproveitar o máximo daquela alta ali do leito do rio, para passar depois os períodos sem água. Então, se os egípcios não tivessem pensado nisso, talvez eles não tivessem se desenvolvido aí como uma das grandes civilizações do mundo antigo. Perfeito. Então, quer dizer, também não foi só a eficiência da quantidade de água do Nilo, mas também a eficiência dos egípcios em saber trabalhar, né, na alta e na Perfeitamente. baixa do Rio Na Nilo, que alta e na acontece muito. baixa, perfeitamente. Exatamente. Então vamos ver lá na imagem, né, que é também uma imagem de satélite, né, o Rio Nilo aí, como eu falei anteriormente, é um dos rios mais extensos, né, do planeta, tá? Ele está lá numa projeção do norte da África, né, ele é famoso por causa dessa questão histórica e principalmente do Egito, né, que foi um dos maiores impérios que nós tivemos das civilizações antigas, né? O que é interessante é que quando a gente fala o Baixo Nilo é na parte norte, né? Então vocês olham no mapa, está em cima, onde está lá o delta do Rio Nilo, que é aquele triângulo em verde que nada mais é do que o triângulo do Rio Nilo. Tá? E aí nós temos a extensão do Nilo, que vem desde a parte central, principalmente aí do Lago Vitória, que é uma das nascentes dele. Ele é dividido em dois, o Nilo Azul e o Nilo Branco. Né? Ele, além do Egito, ele banha 9 países da África, então para ver a importância. Né? Então, além de ele ser, né, esplendoroso na questão de sobrevivência, também serve também para partes turísticas e outras coisas mais. Ele tem mais ou menos uma extensão de 6.650 quilômetros, né, e uma discussão, né, de qual é mais extenso, se é o Nilo ou se é o Amazonas. Né, então essa discussão aí, ela tem várias características aí, mas isso aí a importância não é tanto, o que importa mais é essa relação do Egito e a importância dele em desaguar as águas em 10 países da África, né? São 20% aí dos países do continente africano, tudo bem? O próximo mapa, aí sim, é o mapa do Rio Nilo também, né, destacando aí os países na qual ele banha, tem lá o Lago Vitória, que é uma das suas nascentes, né? Ele é, como eu falei para vocês, um dos maiores afluentes do mundo, né, principalmente aí, importante para o continente africano. Né? Ele tem lá na África Central, tem também na Etiópia, então tem lá o Nilo Azul, que a nascente é na Etiópia. E nós temos o Nilo Branco, que a nascente é na África Central. Então, só para lembrar isso para vocês. Ele tem uma relação muito parecida aqui no Brasil, né? Com a questão do Rio Negro com o Rio Solimões, quando eles se encontram, né? E faz uma cor lá diferenciada. Por isso que fala Nilo Azul. Quando eles se encontram, dá uma cor azulada para o rio, né? Uma coisa que acontece aqui também no encontro aí do Rio Solimões com o Rio Negro aqui na bacia amazônica do Brasil. Tá? Um outro rio importante é o Rio Congo. Tá? Então vamos ver aí na tela também uma imagem de satélite. Ele também é conhecido como Rio Zaire, porque antes de chamar Congo, o país chamava Zaire. Tá? Então alguns ainda chamam de Rio Zaire, lá, principalmente na África. Esse rio é o segundo maior da África, só perde para o Rio Nilo. E o sétimo do mundo. Tá? Ele tem uma extensão territorial de em torno de 4.700 quilômetros. Tá? A sua área é de mais de 3.600.000 quilômetros quadrados. Tá? Ele é o primeiro da África e o segundo em volume de água. Ou seja, ele tem mais volume de água que o próprio Rio Nilo, que é mais extenso. Então, precisa ver o que é mais importante, se o rio que é extenso ou se o rio que tem mais volume de água. Né? O volume de água acho que às vezes é até mais Eu importante, também né? considero mais importante, apesar que quando a extensão do rio, ele pega mais países aí, é o que nem o rio Amazonas aqui também, ele é bastante extenso, mas todos aí que nós estamos citando, tem um grande volume de água aí, tá? Então o Rio Congo aí na próxima imagem, ele vai mostrar, né, uma foto, né, que ela foi tirada na capital da República do Congo, né, que é Brazzaville, e do outro lado está a capital da República Democrática do Congo, que é a Kinshasa. Né? Então nós temos Brazzaville onde está tirando a foto e do outro lado, para mostrar, né, a extensão de um lado para o outro da outra capital, né, que aí faz a fronteira dos dois países. Tá? O Rio Congo, estava falando, ele é o único rio da Terra que atravessa 2 vezes a linha do Equador. Curioso Olha, isso, muito né? curioso. Então ele vai e depois ele retorna aí, e aí ele divide, ele passa 2 vezes pela linha do Equador. É o único rio que acontece isso. É um fato curioso aqui nessa questão aí do Rio Congo.
Bom, aproveitando, estamos falando de água, vamos ver as cataratas aí, que é outra questão aí importante sobre as águas aí, né, de suma importância aí para a formação hídrica da África. Então nós temos as cataratas Vitória, né, entre o Zâmbia e o Zimbábue, né, isso aí é época de cheia, tá? Então você está vendo uma nuvem, né, imensa subindo aí, que é a questão da pressão da água, né, e a força da água que ela cai da catarata. Né, essas quedas aí, elas são, né, quedas mais espetaculares do que eram as quedas aqui da Foz do Iguaçu, para vocês terem uma ideia. E para quem conheceu as 7 quedas de Foz do Iguaçu, sabe do que eu estou falando. Né? Então, ela é bem mais ampla do que a quedas de Foz do Iguaçu. Ela tem uma altura mais ou menos de 125 metros, tá? E mais ou menos 1,5 km de largura, o que proporciona uma força exuberante aí no seu término aí. Tá? Então ele está entre o Zambeze, né, também tem lá a Zâmbia e o Zimbábue que usufrui dessas águas. Né? E na próxima imagem, aí nós temos a parte das secas. Né? Então olha a diferença, né, entre a época de cheia e a época de seca, né, nessa catarata aí. E ela é de suma importância, porque ela acaba abastecendo os países que eu citei para vocês. Então imagina quando na época de seca, a falta de água que acontece nesses países aí. Então é importante retratar isso aí, da importância dessa catarata, que além de ser bonita, ela, né, é uma vida aí para milhões de africanos, né, nesses países que eu citei para vocês. Tudo bem? Outro fator importante que nós temos na África é o Canal de Suez. Né, o Canal de Suez aí, né, ele é bastante, né, retratado aí nas histórias, principalmente no Egito. Começou a ser construído no período egípcio, há mais ou menos 1.800 anos, né, antes de Cristo. Então ele não que cortou, né, a Ásia da África, mas já haviam canais aí sendo construídos pelos faraós. Né, ela é uma via navegável, né, ela é artificial porque foi construída pelo ser humano, está localizada entre o Egito e a parte asiática, né? Ela une o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, ou seja, é importante para o comércio, principalmente para os europeus, que aí eles não precisam, né, dar a volta na África, eles cortam pelo Canal de Suez, né? E ele tem aí a viagem entre a Europa e a Ásia, que aí a gente denomina de Ásia Meridional, né, que é a região lá do Oriente Médio. Tá? Então o Canal de Suez aí, ele foi construído aí pelos franceses, mas teve o apoio também dos japoneses. Né? Foi uma empresa japonesa que construiu esse canal aí, que dividiu aí, né, o Egito aí da região do Oriente Médio. Vamos ver uma imagem via satélite que retrata melhor a extensão do canal. Interessante que esse canal não possui eclusas. Eclusas são aqueles elevadores, né, porque quando o rio tem relevos muito acidentados, aí você precisa daqueles elevadores para fazer, né, uma parte mais nivelada, certo? Aí todo o trajeto aí é em relação ao nível do mar. Tá? Ele é diferente, por exemplo, do canal do Panamá e do rio Tietê, que tem as eclusas aí de Barra Bonita, né, que é muito bonito, já fui lá. Né, já foi lá, professora, em Barra Bonita? Não conheci. Muito bonito lá. Dá até para pescar peixe lá no próprio embarcação. Infelizmente, eu já conheci a parte do rio Tietê, lá em Santana de Parnaíba, né? Que tem aquelas nuvens de poluição. Essa parte, infelizmente, eu já vi. Mas então, você vê, né? Como pode ser diferente, né, a situação do rio, dependendo da localização, né? Exatamente. O rio, a partir aí de Salesópolis, ele já está limpinho aí, dá para pescar. Né, dá para curtir lá, mas aí veio para Mogi, para esses lados, aí não tem mais jeito. Não tem condições. Pessoal, vamos analisar mais um mapa. Então vamos lá, vai aparecer na tela para vocês e vocês vão responder essa questão. Que climas podemos encontrar no continente africano? Então nós temos a legenda mais uma vez para auxiliá-los na resposta. 1 minuto, professor? Não, pode dar 2 minutos, porque eles vão ter que ver, né, os climas aí, né? Isso, então vamos 2 minutos, pessoal. Em 2 minutos a gente volta.
voltamos daí das nossas interações. Muitos estudantes apontaram clima equatorial, né? Identificando ali até pelas cores, as cores mais fortes ali. Então, a primeira parte da legenda, vou pedir para o pessoal da produção colocar mais uma vez na tela. Essa parte à esquerda da legenda tem as mesmas cores que a gente identifica no continente africano, né? Muitos apontaram aí o equatorial, que é a parte vermelha, mas nós temos outros. Então, vou pontuar aqui para o professor Antônio, quem colocou a maioria dos climas, porque são vários, né, professor? Então, a Giovana, por exemplo, disse equatorial, tropical, desértico e semiárido. A Larissa também colocou equatorial, tropical, desértico e semiárido. Então, acompanhando as cores, correspondendo com a legenda do mapa. Exato, acertaram, só faltou o Mediterrâneo, né? Que o Mediterrâneo mal dá para ver no mapa, porque tem bem lá no norte e bem no sul. Né? No norte, Mar Mediterrâneo, por isso essa denominação, mas no sul, lá na região da África do Sul, também temos, né, esse Mar Mediterrâneo. Então tem lá o equatorial, o tropical, o desértico, o semiárido e o Mediterrâneo. Mas parabéns aí aos alunos que participaram, né? Isso aí é importante, porque essa questão de visualização dos mapas é muito importante na prova do Enem, nos vestibulares, né? Então, tem que visualizar, tem que relacionar a questão das cores, né? Então, legenda e mapa é muito importante vocês se relacionarem. E a fonte, né? O título, né? Para saber do que está falando, porque senão, né, pode acabar se perdendo aí nessa relação. Tá? Para finalizar a aula, nós temos aqui uma tela que vocês vão printar ela. Essa atividade, né, uma pesquisa, na realidade, está no caderno do aluno de vocês do terceiro bimestre, da página 54, tá? Que é um vídeo, né, da TV Brasil, o desafio da agricultura africana. Tá? Então, vocês entrem nesse link, né, printem aí a tela, que é importante vocês verem, né, essa questão da agricultura da África, porque o que a gente está retratando nessas aulas do continente africano é mostrar, né, não o lado negativo, mas a importância desse continente, né, não só nas questões econômicas, nas questões sociais, e tem essa questão física aí que a gente trata muito. Então, é importante vocês estudarem. Esse vídeo é bastante legal, mostra a questão agrícola, né, até o apoio que o Brasil dá. Nas próximas aulas, a gente vai ter muito isso. Tem uma relação muito forte entre o Brasil e a África. Não é só a questão histórica, também tem a questão social, a questão econômica, muito parecido, né, professor? Exatamente, né? Até por uma questão assim, de herança cultural também, né? Porque Portugal e Brasil Brasil e África passaram pela influência portuguesa ali na época das colonizações. Tem muitas contribuições culturais também dos africanos na cultura brasileira, e isso acaba permeando também as questões, as problemáticas econômicas e sociais. No mais, eu queria agradecer a todos vocês pela presença na aula de hoje, as interações pelo chat, lembrá-los da nossa pesquisa, avaliem a nossa aula, o que vocês acharam da aula de hoje, se foi legal, se não foi. Comente lá no nosso link que está na tela ou também pelo QR Code que vocês podem acessar. E mais um recadinho para vocês, amanhã, na nossa programação especial do Enem, que vai começar ali por volta das 8h40 da manhã, teremos uma programação especial falando do tema meio ambiente com vistas à redação do Enem. Todo ano é um desafio, né, professor? Qual é o tema da redação do Enem? Então, vamos trabalhar esse tema, visando ali a redação nota 1000. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Obrigada, professor Antônio. Eu que agradeço a todos, um bom final de semana e até a próxima.